que atingiu o mundo, ou a economia e a vida das pessoas. Para consertar isso, é preciso desligar a economia e religá-la de novo. Não é só apertar um botão e reiniciar tudo. É pior que isso. Você conhece o Fórum Econômico de toda a elite do mundo na Suíça, todos os anos. Os parceiros do fórum reúnem empresas como AstraZeneca, Bradesco, Bill e Melinda Gates Foundation, Itaú, HP, Johnson & Johnson, PayPal, Coca-Cola, Master, Facebook, Microsoft, Alibaba, Huawei, Goodman e muitas outras. Mas além de empresários, também políticos. Quando o príncipe Charles apresentou o plano do Grande Reset, ele disse que isso só poderia ser instalado se pessoas quisessem. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse: mas o que significa isso? Políticos como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente eleito Joe Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disseram: um mundo melhor é um mundo mais verde, com mais carros elétricos, com menos carne, com mais vegetais e com mais insetos também. Construir um mundo mais verde é mudar a alimentação mundial, com a justificativa de proteger a natureza. Com carnes sintéticas, carnes feitas em laboratório, a elite que controla a humanidade através da internet. Agora, para controlar a alimentação, é questão de tempo. Então, as vacas e os bois soltam gases que poluem o meio ambiente, aumenta o aquecimento global. A pecuária, a criação do gado, por certo, vai acabar. Sabe? Um dia você não poderá comer carne. Os dejetos do gado poluem o meio ambiente. Milhões de campos foram devastados pela criação do gado. Eles estão destruindo a camada de ozônio. Ter menos filhos também polui menos o planeta. Parece uma piada, mas não é. Não se engane. Com o apoio da mídia, esses argumentos patéticos vão ganhar o jogo. Enquanto o povo estava em casa, as imagens da TV, da internet, mostrava uma cidade com menos carros, um ar mais puro, um céu menos poluído, imagens de satélite mostrando cidades com menos poluição, uma maneira de desacelerar o aquecimento global. Dessa vez, a nova ordem mundial, após o caos, criará uma renda única universal como forma de erradicar a pobreza. Uma assistência médica global, como forma de erradicar doenças. Muito lindo tudo isso no papel, mas tudo tem um preço. Não existe um almoço grátis. Para ter esses benefícios, você deverá ceder à sua liberdade. Será obrigado a ser vacinado em futuras crises. Você será obrigado a ter um passaporte genético. Você será rastreado e controlado para o bem da sociedade, via crédito social.
crédito social é de pontuação. Se você obedecer bem o governo, então terá uma boa pontuação. Se sua pontuação for baixa, exemplo, não foi picado, você não será autorizado a sair da sua cidade ou até entrar no shopping. Mas isso não existe. Sim, existe na China. Mas isso é uma ditadura? Não, isso não vai ser implementado com o consentimento das pessoas. As pessoas vão aceitar serem controladas em troca de assistencialismo, oportunidades. Todas as restrições serão justificadas e impostas pelo Estado. Serão justificadas pelo seu bem-estar e segurança para todos, como um esquema de uma pirâmide, onde no topo a elite enriquece mais e mais, às custas de quem está na base da pirâmide. O primeiro-ministro Boris Johnson, que de conservador não tem nada, disse que este evento que ocorreu com o vírus é um gatilho para mudanças sociais e econômicas. O arcebispo Carlo Mario denunciou o grande reset. Ele escreveu uma carta a Donald Trump. Ele até compartilhou esta carta em suas redes. Mas lembra que a conta do ex-presidente foi bloqueada? Vejamos o que ele disse nesta carta. Eu espero que todos os religiosos a leiam. Senhor presidente, permita-me dirigir a você nesta hora em que o destino do mundo está sendo ameaçada por uma conspiração global contra Deus e a humanidade. Estou escrevendo para você em início de autoridades civis e religiosas. Aceite essas minhas palavras como a voz que clama no deserto. O plano global está em andamento ou em movimento acelerado. A saída de Donald Trump, o qual estava enfrentando e desacelerando este plano da nova ordem. Por trás destes planos estão pessoas financiando, promovendo sua agenda. O projeto do Grande Reset é impor a ditadura da saúde e, por trás disso, impor medidas obrigatórias em troca de segurança e conforto. Todas essas implementações terão como objetivo de renunciar suas propriedades privadas. Programa de vacinação em massa, promovido por nada mais nada menos por Bill Gates. Mas, presidente, imagino que o senhor saiba que alguns países será ativado ainda este ano e entre o final do primeiro trimestre de 2021. Então, para tantos, estão previstos novos bloqueios, justificados por uma suposta segunda onda ou terceira onda. O mundo, senhor presidente, inclui pessoas, afetos, instituições, fé, cultura e ideias, que não obedecem como máquinas, estão imputados com uma alma, estão unidos com um fim espiritual que vem de uma força do alto que nossos adversários querem desafiar, assim como Lúcifer fez no início dos tempos para quem a não servia. Enquanto políticos ficam em suas mansões promulgando decretos, os negócios estão falindo, o comércio fechando, as pessoas são impedidas de viver, viajar, trabalhar. O presidente Donald Trump freava o avanço da nova ordem mundial, por isso foi tão atacado pela mídia, a grande máquina de propaganda. Mas agora com Joe Biden está sem freios.
Em seu discurso, Biden diz: a missão que temos agora é, na verdade, criar uma nova ordem mundial. Joe Biden prometeu seguir a ciência. O trancamento foi apoiado pela ciência. O trancamento aumentou a taxa de suicídio, aumentou o vício a opioides, sem contar com a destruição da economia, a qual gerou um aumento também nos preços das coisas. Mas isso foi para o nosso bem e foi ótimo para o meio ambiente. Seguir a ciência é construir a infraestrutura humana. Seguir a ciência é o grande reset. A ciência que esses caras defendem não é a ciência verdadeira, que persegue quem critica, que cala opositores, que não pode ser questionada. É uma ciência vendida, com ideologias políticas, sem moral, uma ciência louca. O efeito da quarentena é a expansão e progressão do mundo digital, mais conversas digitais, conteúdos digitais, assistir filme, ter comida entregue em casa ao invés de ir a restaurantes, conversar com amigos online ao invés de ir pessoalmente, fazer exercícios online ao invés de ir à academia, estudar online ao invés de ir à escola. Algumas coisas vão voltar, outras vão permanecer, como o distanciamento das pessoas, das famílias, um mundo onde as pessoas não ficarão próximas uma das outras. Para os próximos anos, será essencial a automatização das coisas por razão de acelerará um mundo mais digital. Hoje estima-se que bilhões de pessoas possuem smartphones com capacidade de detectar quem está infectado, com poder de alta vigilância e controle. O governo citará a saúde justificativa para aumentar a vigilância. Milhões de empregos, ou seja, mais pessoas desempregadas, mais pessoas passando fome. Hoje, no mundo, cerca de milhões de pessoas para tempo, de somente 2.500 pessoas, bilhões de pessoas juntas. Um exemplo é Jeff Bezos, o dono da Amazon. Um mundo tecnológico onde tudo será automatizado e digital. Será bom para mim e para você? Não. Para eles que aumentarão sua fortuna. Um mundo tecnológico de contínua vigilância. Um mundo em que as grandes corporações vão engolir as pequenas corporações. A quantidade de pessoas será menor. Menos pessoas são levadas finalmente, né? Isso faz lembrar a Geórgia, nos Estados Unidos. O socialismo prioriza a vida do indivíduo num coletivo e justifica a restrição da liberdade individual em benefício do bem maior. Você não será dono de nada. O indivíduo cede sua liberdade em nome do coletivo, em nome do bem comum. Esse é o comunismo. Para que esse mundo de maravilhas aconteça, é preciso ceder toda a sua liberdade. Talvez uma marca na mão para comprar ou vender. A história do comunismo não foi muito bonita. Foi um terror. O grande reset é do tipo de um comunismo com a desculpa da saúde e do meio ambiente. Um comunismo que não é mais vermelho e sim verde. O que era tratado como conspiração está sendo anunciado pela mídia, por reis, por presidentes, por secretários da ONU, por bilionários. Será que ainda isso não é suficiente para entender o que está acontecendo? Um conluio de empresas, políticos e juízes. No ano passado, o STF declarou seu alinhamento com a Agenda 2030 da ONU.
Mas o Brasil não pode viver para sempre sob a ameaça globalista. O mundo não voltará a ser como antes do coronga. Agora o mundo terá um novo normal, onde o ser humano será um câncer, um objeto que deverá ser controlado e vigiado. O ser humano não é mais visto como uma imagem e semelhança a Deus, mas sim como uma coisa, em que o limite da liberdade é sua imaginação. O grande reset é um mundo da tecnocracia, do transhumanismo, um mundo mais sombrio, mais blasfemo e mais digital. Obrigada por assistir. Até a próxima!